Recording. Pronto. Sim. Bom, boa tarde a todos. Bom dia do Brasil, né? Boa tarde a todos e todas. Um prazer enorme poder estar aqui, né? Nesse evento aqui na Universidade de Padua. E no painel 8, né? Que diz respeito aos direitos fundamentais e o impacto das novas tecnologias. Aqui ladeado pelo... Eu sou o professor Silvio Joro Júnior, professor da Universidade do Estado de Minas Gerais e professor do curso de mestrado da Faculdade de Direito de Franca, em São Paulo. Como eu já disse e repito, é um prazer muito grande poder presidir esse painel. Eu gostaria aqui também de saudar o meu companheiro, que vai se apresentar, o professor José Sérgio Saraiva. Boa tarde, professor José Sérgio Saraiva, da Faculdade de Direito de Franca, e também professor do mestrado, do programa de mestrado de Estrito Senso, da nossa cidade de Franca. Então, também é uma satisfação imensa estar aqui nesse painel, né? E nessa cidade espetacular. Bom, já dando entrada ao evento, eu peço desculpa aqui pela improvisação, né? Nós estamos no celular, mas isso, diante da dificuldade, a energia terminou por várias vezes aqui, né? Eu achei até um bom sinal, porque isso só não somente no Brasil, acontece também na Europa, isso me deixa feliz, né? Que não é um problema só nosso, né? Mas, de qualquer forma, só para me justificar aqui, dando andamento, eu gostaria de pedir para que a Daniela Lustosa Lopes, que está aqui presente, né, da Universidade de Brasília, né, vai falar sobre políticas desenvolvimentista, racismo ambiental e ecologia decolonial, reflexões sobre a exploração ambiental no Maranhão, Brasil. Bom, a Daniela está aqui do meu lado, vou pedir para ela sentar aqui no meu lugar e fazer a sua apresentação. Eu só peço para que a Daniela e para que todos respeitem o limite de 10 minutos. Né? Eu sei que é um pouquinho, que é pouco, mas é para mostrar os principais resultados de sua pesquisa. Bom, boa sorte a todos, boa sorte a você, meu querido. Cadê? Gente, cá. Queria transmitir os slides, ela deixou aqui aberto? Sim. Tá. Onde é que tá? Não sei, acho que Ainda tá aí, pode continuar. Né? O celular tá. Eu vou apresentar sem slides, então vai desfocar um pouquinho, porque tinha alguns mapas que seria interessante, né? O pessoal que está assistindo em casa ver, mas vamos seguir o fluxo, né? Com que a gente tem. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Daniela, como o professor apresentou anteriormente. Eu sou advogada, sou doutoranda da Universidade de Brasília, mas estou em período de doutorado sanduíche aqui na Universidade de Évora, Portugal. E o trabalho que eu vou apresentar hoje na verdade, resultado das leituras e das pesquisas que eu estou construindo a fim de cumprir, né, o projeto que eu propus para o doutorado sanduíche, que é aprofundar nos conceitos de racismo ambiental e injustiça climática. Então, foram a partir de alguns autores pré-determinados, principalmente Malcolm Ferdinand, com Ecologia Decolonial, Ailton Krenak, que é um indigenista brasileiro, e Sabrina Fernandes, que ela é uma socióloga que estuda ecossocialismo. Então, essa pesquisa vem para interligar três principais conceitos que eu constatei, né, nessas leituras, com a realidade do Maranhão. Esses conceitos são o habitat colonial, que é a exploração pela exploração, o lucro pelo lucro, que se desconsidera algumas pessoas humanas e não humanas e também territórios, o capitalismo racial, que vem, né, exposto através do racismo ambiental, que são quando grandes empreendimentos se instalam
e geram grandes gravames em locais que são racialmente localizados, como também a violação sistemática do meio ambiente, que vem no sentido mesmo da poluição desses grandes empreendimentos que poluem rios, solos, ares, que levam até comunidades a serem deslocadas das suas regiões, dos seus territórios, né? Principalmente comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, quanto outras, né? Inclusive urbanas, né? E isso tudo vai contra a nossa Constituição Federal, em que eu tinha trazido assim, a letra da lei do artigo 225, que diz respeito ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas que não está só nele, né? Está de maneira sistemática na Constituição Federal do Brasil, de 1988, como o artigo 186 também, que a gente pode aprender a função socioambiental da terra. E todos esses conceitos eu interligo com a realidade do Maranhão. O Maranhão, que é um estado do Nordeste do Brasil, cuja capital é São Luís, e que faz parte tanto do Mato Piba quanto da Amazônia Legal, e eu trago essas duas institucionalizações como forma de expor como as políticas desenvolvimentistas ocorrem no estado do Maranhão, porque a Amazônia Legal ela não diz respeito apenas ao bioma amazônico, como também ao bioma do Cerrado e do Pantanal, e ela diz respeito justamente para ocupar e desenvolver essa região. E, da mesma forma, o Mato Piba, que é uma fronteira agrícola, que justamente tem a função de trazer maior exploração agropecuária para a região, que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e diz respeito ao bioma do Cerrado. E todos eles que compõem, né, o Maranhão. O Cerrado e a Amazônia, no Maranhão, inclusive, estão em grande decurso de degradação, né? Infelizmente, é o que faz parte. Mas, além disso, é um estado em que a maioria se autodeclara como parda, em números relativos. É o estado com maior número de quilombolas. Ela possui... Aqui a luz está faltando e voltando o tempo inteiro, por isso as risadas. Enfim, números relativos, né? Porque de número absoluto a Bahia está em primeiro lugar, e é o estado que possui a cidade com maior número de pessoas pretas, também, que fica no norte do estado. Não vou lembrar, estava no slide também, mas é alguma coisa Serrano, o nome dessa cidade. Então, assim, dá para interligar os grandes empreendimentos que ocorrem no estado com uma característica social e racial do estado também, porque é o país mais pobre do Brasil, é um dos estados que mais sofre com a fome também. E então eu trouxe, né, esses conceitos que eu explanei a fim de contextualizar essa realidade do Maranhão. No mesmo sentido, a fim de dar uma das características, né, que interliga essa resistência, porque existe uma resistência no Maranhão, apesar disso, é o que ocorre na terra indígena Araribóia, que tem os guardiões da floresta, que o pessoal os povos, né, dessa terra indígena, eles se organizaram a fim de proteger o território, porque eles consideraram que o poder público não estava agindo de forma suficiente lá. Eles estavam sofrendo grandes ataques de madeireiros e fazendeiros também. Mas é uma relação de poder que, infelizmente, a gente conhece historicamente, que não é justa, né, da luta dos povos indígenas com uma força maior, e que coloca a vida deles em risco também. Que, inclusive, no Maranhão todo, segundo dados da CPT, já são mais de 200 conflitos agrários registrados. No ano de 2022, foram 9 lideranças mortas na Amazônia Legal, sendo 5 ocorridas no estado do Maranhão, 2 indígenas, 2 quilombolas e um poceiro, e essa derrocada continua até agora. E, assim, a fim de contextualizar a situação no Maranhão, dia 22 fez um mês que a ponte que liga o estado do Maranhão com o estado do Tocantins, ela caiu na BR-010, que é a que liga Brasília ao norte do país, né? E morreram 14 pessoas, sendo que 3 estão desaparecidas. E isso eu trouxe mesmo como forma de contextualizar a negligência que o Estado vive, porque ali passa um grande fluxo de caminhões da indústria, inclusive 70% das indústrias do Maranhão dependem desse fluxo de caminhões. Temos mineradoras, madeireiras, temos tem Imperatriz, que é a minha cidade, tem a indústria de papel e celulose também.
E uma reflexão que eu fiz durante essa semana, em continuidade dos meus estudos, foi a partir de um artigo da professora doutora Sabrina Fernandes, em que ela fala que a gente precisa de um ambientalismo radical. E muitas pessoas se espantam quando a gente usa desse radical, porque a verdade é que o paradigma do ambientalismo que a gente conhece só existem dois, que é o da energia fóssil, que é morte imediata, e do capitalismo verde, que é uma morte paliativa aos poucos. Quanto o radical, ele, na verdade, ele só traz uma necessidade de sobrevivência, mas não qualquer sobrevivência, mas uma sobrevivência justa e digna também das pessoas. E essa reflexão que consta no meu artigo vai ser enviado como uma consideração final. Então, muito obrigada pela atenção de todos. E o meu tema está um pouco desfalque do resto do painel, acho que eles fizeram alguma, não sei, mas é isso. Muito obrigada. Parabéns. Parabéns. Bom, dando então continuidade, eu gostaria de convidar o professor Eugênio Lucas, do Instituto Politécnico de Leiria, Portugal, que vai discorrer sobre o tema a proteção dos dados pessoais na União Europeia, desafios e perspectivas na era digital. Professor Lucas, por favor, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo. Desculpe aqui pelo imprevisto. Muito boa tarde aqui da Europa, muito bom dia para o Brasil. Como já foi referido, chamo-me Eugênio Lucas, sou professor no Politécnico de Leiria, doutorado em Direito, e a primeira palavra é para felicitar a organização da Iberajuda, o professor Fábio Veiga, que já tive a oportunidade de trabalhar, pela dimensão e qualidade deste evento, e muito curiosamente ao estar aqui assistido pelas diferentes visões, as diferentes temáticas que são apresentadas na Europa e em Portugal. Cumprimento também os professores Silvio Júnior e José Sérgio, moderador painel, os oradores presentes, todo o público presente. Como já perceberam pelo meu sotaque, sou português, não é tão doce e tão musical como o brasileiro, mas penso que seguramente compreendem bem. O tema é um tema atual, proteção de dados pessoais na União Europeia, desafios e perspectivas na era digital, e vou fazer uma apresentação também rápida, aos 10 minutos, sendo que depois no artigo será publicado, enquanto os interessados poderão encontrar a informação necessária. Estamos perante um mundo com uma crescente digitalização, um uso intensivo de dados pessoais, empresas, organizações e instituições, o que tem suscitado preocupações muito sérias na União Europeia e, nesse sentido, a União Europeia tem criado um conjunto de legislação específica para resolver esta situação e também o Tribunal de Justiça da União Europeia tem atuado de uma forma muito ativa. São duas as questões principais abordadas neste artigo, a questão da privacidade de dados, o conceito de conteúdo essencial destes direitos fundamentais e a inter-relação entre vida privada e proteção de dados pessoais. Começando com um breve enquadramento legal. Na União Europeia, para a realidade do Brasil, para a realidade europeia, mas para a realidade do Brasil, existe a União Europeia, que é uma figura, uma forma de organização estranha, 27 países fazem parte, e que criamos uma legislação, alguma obrigatória, outra não obrigatória, para os diferentes Estados-membros. Foi criada a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia em 2000 e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Só uma nota para os que não são da área, não confundir com a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que é de 53. Portanto, há mais preocupação sobre direitos humanos na União Europeia, já o Conselho da Europa é 53. Agora, sobre a proteção de dados, tem aqui uma nota concreta, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Foi criada, primeiro publicada, sem valor jurídico, mas o Tribunal de Justiça reconheceu logo a sua importância como fonte de direito. E só em 2007 é que passou a fazer parte do Tratado de Lisboa, que é uma parte integrante do Tratado de Lisboa. O RGPD, Regulamento Geral de Proteção de Dados, foi publicado em 2016, entrou em 2018 e é uma legislação obrigatória para todos os Estados-membros da União Europeia em matéria de proteção de dados. E o que é relevante? Além do artigo 7, sobre o respeito à vida privada, e o artigo 8, sobre a proteção de dados de caráter pessoal, o artigo 51, com as limitações, as exceções. Para haver uma exceção, uma limitação à vida privada ou à proteção de dados, tem que ter 3 condições. Ou tem que estar prevista na lei, respeitar o conteúdo essencial do direito e o princípio da proporcionalidade. Sobre o princípio da proporcionalidade, muito já foi escrito. Sobre o conteúdo essencial, não. Eu estou a trabalhar essencialmente sobre o conteúdo essencial. Neste conteúdo essencial tem
3 normas específicas no artigo da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e também no regulamento sobre a União Europeia tem 3 normas específicas. A linha G do artigo 9 que refere que um Estado-membro deve respeitar a essência do direito à proteção dos dados pessoais. No mesmo sentido, a linha J refere a essência do direito à proteção dos dados pessoais. E, em terceiro lugar, é também referido no artigo 23 que é possível uma limitação, desde que tal limitação respeite a essência dos direitos e liberdades fundamentais e constitua uma medida necessária e proporcionada. Esta segunda condição, prevista no artigo 52, número 1, e por artigo 9 e 23 do RGPD, não deve ser analisado isoladamente, tem que ser analisado em conjunto com o direito constitucional dos diferentes Estados-membros. Este projeto começou na Constituição Alemã, em 49, estendeu-se para os diferentes autores. Faço uma revisão de literatura sobre os diferentes autores, que não vou referir agora, mas apenas referir. Daqui resulta essencialmente 2 teorias. A teoria absoluta, em que o núcleo essencial, o conceito de essencial é um núcleo intocável e que o princípio da proporcionalidade não pode afastar. Por outro lado, há os autores da teoria relativa que diz que o conceito essencial é a proporcionalidade e que o núcleo essencial é apenas acessório. Entendo e defendo que o conteúdo essencial é um conceito independente, autónomo da proporcionalidade, porque está previsto no artigo 52 expressamente numa linha, enquanto que a proporcionalidade se encontra noutra linha. A jurisprudência do Tribunal de Justiça é clara ao referir o conteúdo essencial e, por fim, este argumento é que a essência é uma defesa extra contra as interferências, é a última ratio, é se já nada mais puder defender os direitos fundamentais, é através do núcleo essencial. A segunda parte do trabalho é sobre a jurisprudência do Tribunal de Justiça nesta matéria. O primeiro caso é o conhecido caso da Google Spain. Um político tinha uma dívida à Segurança Social, foi arrestado bens e sempre punha o nome dele no Google, aparecia a dizer que ele tinha dívida à Segurança Social, os bens que tinham sido arrestados. E ele vem apresentar uma queixa no Tribunal de Justiça com o direito ao esquecimento, o direito ao pagamento. E foi concedido pela primeira vez, o Tribunal de Justiça concedeu este direito ao esquecimento, que depois é consagrado no já referido RGPD, no Regulamento Geral de Proteção de Dados, hoje está na legislação, mas foi o início foi um contributo jurisprudencial. Mas o Tribunal deu-nos muito mais do que isto. Refere também que o direito ao esquecimento não é um direito absoluto. Não pode pôr em causa a liberdade de informação, a liberdade de expressão e que é necessário um justo equilíbrio entre esses direitos fundamentais, proteção de dados, privacidade, mas também liberdade de expressão, liberdade de informação. E depois também neste Google, de uma forma muito clara, o Tribunal refere que, ainda que as entidades sejam de fora da União Europeia, o caso do Google, do Facebook, são obrigados a respeitar a legislação da União Europeia. Portanto, a Google, a Facebook não se podem reger pela legislação dos Estados Unidos, mas se atuarem na Europa têm que respeitar a Europa. Depois, sobre o conceito de conteúdo essencial. O primeiro processo que eu refiro é o Digital Rights Ireland, em que o Tribunal vem, sob a validade de uma diretiva, tratamento de dados, aquela imensidão de dados, o Tribunal vem validar essa diretiva, dizer que era excessiva, o tratamento, mas com base no princípio da proporcionalidade. O princípio de conceito essencial é muito lateral, é referido no acórdão, mas de uma forma muito lateral. No mesmo sentido, no acórdão Tele-Sebridge-AB, o artigo 15 da diretiva também sobre a proteção de dados e sobre as categorias amplas de dados que violam a privacidade, o Tribunal invalida também a diretiva, mas com base no princípio da proporcionalidade, só muito ligeiramente falando do conteúdo essencial. Só no acórdão Schrems, em 2014, portanto todos os outros acórdãos são anteriores, que o Tribunal pela primeira vez vai além do princípio da proporcionalidade e utiliza o conteúdo essencial como fundamento para invalidar a diretiva 2520, em que refere que os requisitos de segurança social, interesse público, cumprimento da lei, podem ser postos em causa e é o conteúdo essencial do direito que está posto em causa. Então, o conteúdo essencial, a partir dos Schrems, começa a ser utilizado pelo Tribunal, num sentido diverso, muito mais profundo, do que no passado, no Digital Rights do Ireland. Encontramos, neste sentido, a legislação do Tribunal continua-se a acentuar. Há um caso famoso que inclui Portugal, a Associação Sindical de Juízes Portugueses, em 2018, em que o conteúdo essencial da relação dos valores da União
é considerado como limite, e agora em 2014, La Quadrature des Net, que tem também um processo em que o respeito pela vida privada, direito à proteção de dados pessoais, liberdade de expressão, direito fundamental, constitui um dos fundamentos essenciais. Algumas considerações gerais, penso que ainda tenho 2 minutos. Este conteúdo de essência do direito fundamental do respeito pela vida privada e à proteção de dados de caráter pessoal é ainda um conceito elusivo. A jurisprudência do Tribunal de Justiça ainda não é clara, ainda não tem um caminho claro. Inicialmente era apenas com base na proporcionalidade e foi evoluindo e cada vez mais agora já utiliza o conceito de essência do direito, o conteúdo essencial do direito, mas de uma forma ainda não sempre constante. Portanto, ainda não é uma condição sine qua non. Por vezes utiliza, por vezes não utiliza, se bem que agora utiliza cada vez mais. Este conceito, naquilo que defende a essência do direito fundamental, deve ser entendido como um núcleo interno que é irrenunciável. Se a essência for violada, deve ser terminado pelo resíduo deixado após a violação. Aquela última ratio que fica no final do direito, esse núcleo interno irrenunciável, é este conteúdo essencial que o Tribunal deve utilizar. É o limite dos limites, o conteúdo mínimo que é protegido da ingerência de atores públicos e privados. Por fim, também analisa a questão da ambiguidade em torno da relação entre dados pessoais e vida privada, porque, curiosamente, o Tribunal de Justiça é o artigo 7º e o artigo 8º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Por vezes, o Tribunal analisa os 2 direitos em conjunto, vida privada e dados pessoais. Por vezes, autonomiza. E é também muito curioso, refiro também, e não se percebe também qual é que é a linha condutora do Tribunal de Justiça, nestas 2 questões do artigo da privacidade e da direito à vida privada. Para terminar, 2 notas. Uma para referir o caráter constitucional que as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia têm nos Estados-membros. Portanto, há um princípio do primado do direito da União Europeia nos Estados-membros, e sendo a Carta dos Direitos Fundamentais vinculativa para todos os Estados-membros, se o Tribunal faz uma interpretação da Carta dos Direitos Fundamentais, essa interpretação também é vinculativa para os diferentes Estados-membros. E depois a palavra final para dizer que há avanço significativo, portanto, na Europa é seguramente uma das zonas do mundo com maior cuidado com a proteção de dados e privacidade, mas há desafios persistentes, é preciso uniformizar normas, nós somos 27 Estados, portanto há algumas normas comuns, mas depois há muita legislação dos diferentes países, diferentes instituições, e é portanto preciso um diálogo entre instituições europeias, instituições nacionais, e a palavra final, e hoje aqui foi muito referida, investir em educação, consciencialização sobre a importância da privacidade, da proteção de dados, tanto para os cidadãos como para empresas e organizações. Muito obrigado pela vossa atenção, foi um gosto estar aqui, penso 11 minutos, foi um gosto, e depois o texto será publicado, se houver alguém interessado, e estarei disponível, claro, para as questões que queiram colocar no final. Muito obrigado. Obrigado, será um prazer. Que virtude, Recording in progress. Bom, então, desculpem novamente pelo improviso, né? Nossa situação aqui é um pouco precária, mas, de forma nenhuma, poderíamos deixar de atender e dar oportunidade para que todos vocês possam apresentar os seus papers. Eu gostaria de, então, convidar a querida Maria Cristina de Castro de Sordi, né, que da Universidade de Minas Gerais, para que possa, então, fazer... eu estou seguindo a ordem aqui, né, que foi pré-determinada. Então, a Maria Cristina está por aí? Oi, tudo bem? Oi, como vai, Cris? Tudo bem? Tudo certo? Tudo jóia. Tão longe e tão perto. Então, por favor, e então, você tem a palavra por 10 minutos para falar sobre a sua pesquisa, tá bom?
Muito obrigada. Como foi apresentado, eu me chamo Maria Cristina, sou graduanda da Universidade Estadual de Minas Gerais. Eu, juntamente com meu orientador, Cildo Giolo, fiz um artigo intitulado Regulação Internacional da Inteligência Artificial. Nesse artigo, nós pesquisamos como está sendo regulamentada a inteligência artificial em diferentes regiões do mundo, em especial na União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, China e Japão. Esse artigo teve início devido à forma exponencial que está sendo desenvolvida a tecnologias e aplicação em todo o mundo, e devido a isso está criando inúmeras questões, principalmente de ética, responsabilidade e segurança relacionada à aplicação da tecnologia. A regulação da inteligência artificial, devido a essas questões, está sendo essencial para a segurança jurídica de toda a população e a sociedade em geral. E esse artigo teve como objetivo principal de ilustrar como está sendo lidado de uma forma de uma forma ampla, como está sendo lidado nas regiões, para que podemos ter uma ideia de como seria necessário, ou mesmo como podemos lidar com ela aqui no Brasil, ou mesmo nas discussões que seriam necessárias para lidar com todos os problemas que a tecnologia vai nos causar, inevitavelmente. A pesquisa foi desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica e método dedutiva. Eu usei os documentos que tinham disponíveis nesses países. E, de início, eu iniciei na União Europeia porque ela é com a pesquisa mais desenvolvida em relação a esse tema. Eles têm 2 regulações do Parlamento Europeu sobre esse tema, principais, e elas lidam de inúmeras formas com essa tecnologia, e ela é bem abrangente. Dos pontos dessa regulação de 2015 e de 2020 é a responsabilidade civil em caso de danos causados pela inteligência artificial. Nessa regulação determinam que seria possível criar uma hierarquia das tecnologias segundo seu potencial danoso, que seria o principal problema para a responsabilidade civil. Usando o potencial danoso como forma de classificação dessas tecnologias, poderia determinar quando deve ser aplicada a responsabilidade civil objetiva e quando deve ser aplicada a responsabilidade civil subjetiva. Essas regulamentações e outras normas que foram desenvolvidas para a União Europeia determinam uma forma bem específica, como eu disse, e por isso ela está sendo base de inúmeras outras pesquisas, e outros países estão também usando essas pesquisas desenvolvidas pelo Parlamento Europeu para poder basear suas normas da tecnologia de IA. Outro país que eu estudei foi os Estados Unidos, que ele, diferentemente da União Europeia, não resolveu que não deveria desenvolver uma legislação bem especificada, criou uma legislação mais geral e determinou que as agências governamentais devem fazer estudos mais específicos e criar a forma que deve ser lidado com os casos concretos que vão surgindo com o processo. Isso pode ser bom para a adaptabilidade, mas tem sérios problemas que às vezes criam lacunas que vão ser resolvidas de forma diferente a cada caso concreto. Outro país que eu também analisei foi o Reino Unido, que, diferentemente também da União Europeia, resolveu que não queria criar uma legislação totalmente específica, apenas tem um documento do governo britânico que determinou diretrizes bem gerais e que os princípios com um enfoque mais principiológico, que criou a maior parte dos princípios seguiu a União Europeia, mas eles não quiseram deixar tão especificado. Por conta disso, eles têm uma maior adaptabilidade também para os casos concretos. Outro país que eu estudei foi a China, que determinou uma regulamentação, mas é uma regulamentação mais específica, e também que as sete agências do governo vão lidar com os casos e vão gerir e ficar gerindo e olhando como vai ser aplicada essas legislações, por conta de um modelo estatal mais centralizado da China. Mas, por conta disso, também levou uma aceitação melhor da tecnologia de IA lá na China para eles. Por fim, o Japão eu também estudei no Japão, porque ele tem uma tendência global de aplicação de tecnologias de maior forma, e eles também resolveram que não criariam uma legislação específica, porque para eles entendem que uma legislação seria muito
travada para lidar com o desenvolvimento exponencial e rápido da tecnologia. Por conta disso, eles só criaram um documento governamental determinando princípios de diretrizes como vai ser lidado com os casos concretos desenvolvidos causados pela tecnologia e deixaram com que os casos vão se desenvolvendo e assim eles vão determinando como vão ser lidados com os problemas desenvolvidos pela tecnologia. Esse artigo foi buscando para analisar como esses países, principalmente, estão lidando com a tecnologia e os problemas causados por ela. E aí, por conta dessas análises, foi entendido que não tem uma forma específica ou enquadrada de como vai ser lidado com a tecnologia. Isso varia por conta de cultura e a forma que a legislação de cada país acaba lidando com os problemas do seu próprio país. Como pode perceber, a União Europeia ela é mais específica e mais enquadrada em cada caso concreto, ela é bem extensa e ainda tem muitos estudos que ainda estão sendo desenvolvidos lá, eles estão querendo deixar bem especificado para não ter problemas nem lacunas. Mas outros países determinaram que a adaptabilidade seria uma melhor ideia, mas cada um deles apenas estão gerando discussões por causa de ser algo muito novo e aplicado. E o ponto desse artigo é que, como não tem uma forma certa de lidar com a tecnologia, deve usar todas essas discussões para nós podermos desenvolver uma legislação mais abrangente e que possa realmente lidar e defender os direitos humanos e a aplicação da tecnologia de uma forma que realmente traga benefício para a sociedade, não apenas lucro. Eu, concluindo aqui, eu quero só dizer que o futuro da IA não depende apenas do desenvolvimento da tecnologia, mas também da forma que nós vamos lidar com ela no campo jurídico, para que ela defenda ainda os direitos humanos e gere o desenvolvimento tecnológico juntos, sem sacrificar um ao outro, e que, por mais que a IA beneficie todo o sistema que nós vivemos, ela ainda tem que beneficiar a pessoa que vai estar lidando com ela e não causar apenas danos. E caso causar danos, que as pessoas que geraram esse dano responsabilizem para que não cause prejuízo sem uma responsabilização direta. Eu agradeço a oportunidade, me desculpa, eu estou um pouco nervosa, mas eu agradeço a oportunidade de fala e devolvo a fala aos coordenadores. Muito obrigada. Aqui. Pronto. Eu não sei se você escutou, eu acho que não, mas o pessoal bateu palma para você aqui, viu, Marcos? É um prazer, viu, Maria Cristina? E eu parabenizo você, tá? Para quem não, a Maria Cristina é uma aluna de graduação, tá? Internista, né? Se Deus quiser, ela tem tudo aí para um bom mestrado. Bom, dando continuidade, ao final nós faremos uma pequena discussão aqui, né? Eu e o professor Saraiva. Então, vamos fazer todas as apresentações e ao final nós fazemos um fecho aqui com alguns comentários e algumas sugestões. Manuel Veríssimo Ferreira Neto, da UNAMA, prazer. Está por aí? Ele vai discorrer sobre o tema tecnologia e o declínio das democracias, é isso? Então, seja bem-vindo, Manuel. Pronto. Aumenta o volume do celular. Tá. Sildo, o senhor me ouve? Sim, eu ouço bem. Obrigado. Novamente, eu me chamo Manuel Veríssimo, advogado e doutorando em Direito, e tenho, nos últimos anos, pesquisado, inclusive, minha dissertação de mestrado é sobre o uso das tecnologias no processo eleitoral, e eu gostaria, antes de dar prosseguimento, de cumprimentar o professor, cumprimentar os organizadores, os colegas, a brilhante apresentação aqui que me antecedeu, muito nobre, já trazendo uma contribuição grande, né, para esse tema do uso dessas tecnologias. Professor, eu queria
se fosse possível, eu fazer a apresentação, compartilhar a tela. Só um minutinho. Oi, você consegue compartilhar? Eu preciso de autorização. Vou tentar agora, só um minuto, por favor. Quero ver a apresentação, se ela já está sacada. Sim, aqui. Ok. Só gostaria que, se pudesse sinalizar que se ela está visível aos colegas, sim? Está sim, está sim. Sim. Pois bem, como iniciei minha fala, tenho há alguns anos pesquisado sobre o uso das tecnologias no processo eleitoral e esse artigo ele pretende falar sobre a tecnologia e o declínio das democracias, né? Como o poder digital facilita o autoritarismo. Peço desculpa novamente, gostaria de cumprimentar a professora Vânia Aieta, da UFRJ, que me convidou para esse evento, e todos aqui presentes. O presente artigo ele sai da premissa de que há um impacto substancial dessas tecnologias no processo democrático e no que entendemos de democracia, né? E essa forma radical de interação política e social tem afetado, como outrora afetou-se o processo armado, a intervenção nas democracias do século XX. Hoje essa intervenção ela é silenciosa, ela se dá e nós demos destaque aqui para as mídias sociais e algoritmos, né? As redes sociais elas se tornaram o principal canal de disseminação de informação, mas também manipulam dados e comportamento que influenciam diretamente na democracia, como entendemos, como Aristóteles, o conceito clássico de que pressupõe a participação efetiva do povo na formação do seu governo. Então, o nosso objetivo é esse, é explorar como as ferramentas digitais podem ser usadas para reforçar tendências autoritárias e, ao mesmo tempo, buscam discutir estratégias quanto ao equilíbrio na inovação dessa proteção a direitos fundamentais. A nossa própria Constituição, ela considera o processo democrático, a democracia, como um direito fundamental. E este tema ele ganha ainda mais relevância com o avanço do uso dessas tecnologias. Ele evidencia o papel do direito digital na criação de um ambiente democrático, mas, ao mesmo tempo, refém da polarização e da mudança do contexto de falas. Hoje nós já não temos mais o intermediário da comunicação como tínhamos nos processos tradicionais, aqui eu digo rádio e TV. Hoje, eu, Manuel Veríssimo, eu posso ser tanto o produtor quanto o meio de disseminação daquela notícia. Então, no nosso cenário atual hoje, a digitalização remodulou esse engajamento físico, trazendo à tona novos detalhes democráticos. Algoritmos que criam o quê? Criam ambientes propícios a essa polarização, ampliando a desconfiança do eleitor, do cidadão nas instituições. E aqui eu falo instituições como estou falando do poder legislativo, poder executivo e, principalmente, nesse momento, do poder judiciário. A proliferação das fake news durante as eleições, e isso não é um impacto somente restrito à discussão no Brasil. A própria Itália tem uma obra do professor Angelo que diz respeito aos engenheiros do caos, que trabalharam o Partido 5 Estrela como uma forma de trazer esse governo para as mídias sociais. No Brasil, nós temos vivido desde
da primeira reeleição da presidente Dilma, entre o candidato do PSDB, José Serra, e de lá para cá, nas eleições presidenciais de 2022. O aumento dessa vigilância... Então, o que se propõe, além disso? Um aumento dessa vigilância, mas também crítica a esse modelo de governança digital, considerando que, ao mesmo tempo que a internet ela aproximou atores, aproximou o eleitorado, ela fez essa inclusão política, falta, e isso não é uma particularidade, novamente repito, do Brasil, mas regulamentação, uma regulamentação adequada, sob pena de prejudicarmos o processo eleitoral ao qual conhecemos. Eu avanço falando sobre o poder digital e autoritarismo. Governos e atores políticos têm se utilizado para o controle e manipulação de dados como forma de atuar diretamente no processo político. Ferramentas de vigilância em massa e a personalização de conteúdo moldam narrativas públicas, e isso foi falado en passant pela colega que me antecedeu, mas o caso da Cambridge Analytica expôs as vísceras de como isso funciona, mas não é um fenômeno exclusivo e que teve o seu apogeu naquele momento. Nós podemos, a exemplo, citar a Primavera Árabe. Recentemente, e eu digo não tão recente, mas na América do Sul, a Primavera Chilena, das eleições de Gabriel Boric, né? Como a população se mobilizou através das mídias sociais. Mas no Brasil em especial, a manipulação durante as campanhas revelou o quê? A fragilidade das instituições diante do poder. Esses exemplos destacam como a tecnologia, quando desregulada, se torna uma ferramenta autoritária. E para enfrentarmos esse cenário, é essencial estabelecermos limites legais claros, para só assim a tecnologia ser um catalisador para a transparência e inclusão, e não para ser um método de controle. Como eu disse anteriormente, no estudo de caso, nós temos nada mais propício do que relatar a Itália, com o Movimento 5 Estrelas, um partido liderado por Luigi Di Maio e Pepe Grillo, a exemplificar o uso estratégico dessas tecnologias. Um engenheiro da computação, um engenheiro de dados esteve por trás da formação e ascensão desses atores políticos que, num primeiro momento, deram voz a camadas da sociedade que não eram ouvidas, mas também gerou manipulação às emoções e criou-se um medo no eleitorado. Bots amplificaram discursos populistas, enquanto as fake news desacreditavam os seus opositores. Nós tivemos mais recente do que no Brasil, as eleições, eu digo não a eleição, mas a posse de Donald Trump, que também enfrentou, é acusado e também tem acusado o uso dessas tecnologias como forma do quê? De desequilibrar o processo e de desqualificar seus opositores. Ou seja, é uma estratégia digital que se mostra altamente eficiente e cruel quando se quer estabilizar de forma autoritária uma política dominante. O caso italiano mostra como as redes sociais podem ser manipuladas para polarizar e simplificar os debates políticos. As eleições italianas nos acenderam um alerta sobre a regulamentação, o que se tem discutido, e no Brasil, Wolfgang Ryan, naquela obra de direito digital público, escreveu sobre a autorregulação regulada e o poderio das big techs frente a esses fenômenos. Eu concluo trazendo
aos colegas e professores os desafios éticos, né? Os desafios éticos são acho que na base da pirâmide, essa necessidade de uma legislação e uma regulamentação própria. Nós temos um projeto do Rodrigo Pacheco, que está em trâmite no Congresso Nacional, mas que ainda não avançou quanto ao tema. Diferente da União Europeia, que recentemente fez regulamentações pontuais, e me parece que agora deverá surgir nos próximos meses algo nesse sentido. Também, avançando nessa pirâmide, nós precisamos observar direitos fundamentais, a liberdade de expressão e a livre manifestação de pensamento frente ao direito de intimidade, ao direito de privacidade, ainda mais quando estamos diante de pessoas públicas, onde há um entendimento que sua reserva de direito de intimidade ela é diminuta, enquanto um presidente, um agente politicamente exposto tem uma reserva diminuta, nós, eu, Manuel, os colegas que estão aí, os professores, temos uma reserva, né, maior de proteção desses direitos. Eu acho que justamente essa privacidade ela estaria no topo. Eu entendo, o estudo conclui que esses desafios éticos e jurídicos teriam como topo a proteção a esse direito à privacidade. O risco de violação desses dados que tem moldado, que tem distribuído propaganda personalizada, que tem trabalhado a emoção dos eleitores, refletindo de forma direta na nossa democracia. Essas ferramentas, então, possuem um enorme potencial para fortalecer as democracias, mas também para destruí-las. Seu impacto dependerá de como elas serão usadas e regulamentadas. Educação digital, é claro, é indispensável, mas também é preciso que haja regulações democráticas e colaborativas entre os poderes, de forma a mitigar essa disseminação de desinformação. O caso da Itália, entre outros casos, mostram a urgência e a rapidez com que essas medidas devem ser tomadas. Como tomadas? Como equilibrar inovação e tecnologia como proteção de direitos fundamental, eu acho que é o nosso grande desafio. Professores, eu acho que eu excedi meu tempo, mas muito obrigado a todos, colegas, e aos nobres professores. Estou sem som dos senhores. Perfeito. Nós tínhamos uma dúvida, como que nós mudamos o sistema agora, então se estaríamos abertos ou fechados. Mas muito bem, parabéns pela pesquisa, viu, Manu? A gente vai conversar um pouquinho aqui ao final desses 3 trabalhos que faltam. Tá? Muito obrigado, um prazer enorme em revê-la. Prazer. A Rafaela Aquino de Silva Souza, minha querida aluna da Universidade do Estado de Minas Gerais, ela então vai trazer um trabalho sobre misoginia, né, e os efeitos digitais. Parabéns, querida, só pela coragem aqui de apresentar o trabalho e a vontade, tá? Eu fico muito feliz por você. Boa sorte. Boa tarde. Como o Silvio já falou, meu nome é Rafaela Aquino, eu sou graduanda de Direito na Universidade Estadual de Minas Gerais e de Criminologia pelo GRAM. E meu artigo, ele tem o título de Como Dizer que Odeio Mulheres, a forma que homens utilizam da internet para expressar sua misoginia confortavelmente e o conflito com os direitos humanos. E eu baseei o meu texto, né, eu baseei a minha pesquisa na forma como eu tenho observado que a internet ela tem sido palco para diversos movimentos extremistas
que os homens têm utilizado para poder expressar a sua misoginia de uma forma muito confortável, porque não acontece nada, não acontece nada para eles, nada, não tem resultado. Eles não têm nenhum tipo de punição, eles não têm nenhum tipo de nada que os danifiquem. E então eu realizei pesquisas, a maioria delas bibliográficas, através de leitura de textos, de notícias, de pesquisas mais, né, leituras no geral. E o que a gente observa hoje em dia é a crescente do movimento Red Pill Sigma, que é uma hashtag que ela cresce cada dia mais. Só no último ano, né, em 2024, ela atingiu cerca de 44 bilhões de views nas redes sociais, e é uma hashtag que prega que a mulher ela tem a serventia apenas de servir o homem, ela tem essa função apenas de servir o homem, de agradar a ele funções reprodutivas, que ela está numa posição minoritária, etc. E que essa é a única função dela perante a sociedade. E é um tipo de movimento que ele vem tendo uma crescente enorme na internet, e é um movimento que chama atenção principalmente de jovens, de homens mais jovens, que não têm tanto contato com o mundo exterior, que são jovens geralmente mais retraídos, jovens geralmente que não têm tantos amigos, que não têm tanta vivência, e eles acreditam que essas são verdades absolutas, porque essas pessoas desses movimentos, esses líderes, eles se auto-intitulam coaches da masculinidade. Aqui no Brasil, a gente tem grandes influencers que se auto-intitulam coaches da masculinidade, nomes que estão em alta. A gente tem, por exemplo, desculpa, a gente tem, por exemplo, Thiago Nigro, é um deles, Rafael Aires, que são pessoas que publicam livros e elas se auto-intitulam pensadores e pessoas de formação de opinião, e isso é muito perigoso, porque o que elas disseminam são ideais de ódio, são ideais de coisas que diminuem o outro, que diminuem as mulheres. E isso, para uma sociedade que devia estar evoluindo, é uma coisa perigosa, porque é uma luta constante que as mulheres tiveram para conseguir chegar onde a gente chegou, para conseguir estar onde nós estamos hoje em dia. Porque o feminismo, é, a luta pelos direitos, é uma coisa que vem há muito tempo. E o Brasil é um país que não tem um histórico que não tem um histórico muito antigo de, de direitos. É uma coisa recente. Os direitos que as mulheres conseguiram são recentes aqui no Brasil. É uma coisa que a gente ainda tem que lutar para ter. Então, a disseminação desse tipo de pensamento é perigosa porque ela coloca em xeque tudo que a gente já conquistou, tudo que a gente ainda luta para ter. Então, ver que esse tipo de pensamento ele tá tendo cada vez mais tolerância perante a sociedade é perigoso, porque as novas gerações as novas gerações que estão sendo, que estão se tornando adultas, as novas gerações que elas estão se graduando, são gerações que ao invés de crescer, ao invés de se tornar mais inteligentes, elas estão retrocedendo. E outra coisa que eu também pesquisei foi como que isso gera um impacto na internet em si. Porque o Brasil, ele é um país que tem números assustadores de violência contra a mulher no que se diz em aspecto físico, feminicídio, assédio, estupro. E quando isso é levado para o âmbito digital, a gente tem outros tipos de casos e outros tipos de crimes que também são assustadores. Mulheres na internet, elas são ainda mais violentadas. Elas recebem muito mais xingamentos do que os homens, elas recebem muito mais assédio do que os homens na internet. Elas são mais vítimas, por exemplo, de tráfico humano, porque quando a gente fala de tráfico humano, um dos meios mais utilizados é a internet, para que se chegue até as vítimas, para que se consiga ter um contato com a vítima hoje em dia, porque antigamente a gente tinha esse costume de acreditar que o contato entre vítima e criminoso era aquele de a pessoa vai te perseguir. Hoje em dia não, hoje em dia o contato ele é principalmente feito pela internet.
E as vítimas são principalmente mulheres e crianças que estão na internet sem supervisão e mulheres que estão na internet e os homens, eles têm essa coisa. E a maioria das pessoas que são traficadas para exploração sexual, o que já coloca em xeque as mulheres mais uma vez. Então, a internet também trouxe está trazendo cada vez mais os chamados deepfakes, que cada vez mais casos vêm surgindo em que rostos de mulheres são colocados em corpos que não lhes pertencem e elas são colocadas em conteúdos sexuais, os quais elas não consentiram, os quais elas nunca realizaram, e isso é uma coisa que fica cada vez mais grave, sem contar na divulgação de crimes sexuais em sites pornográficos, a divulgação de cenas sexuais consentidas, mas que foram gravadas sem consentimento, o que também é uma espécie de subjugação feminina pelo homem na internet. E um caso muito recente que a gente teve aqui no Brasil, que foi chamado caso da festa do IML, onde mulheres que já haviam falecido eram estupradas dentro do IML e eram divulgadas imagens na internet. Então, a mulher, ela nada mais é do que um objeto na visão masculina, tanto no setor presencial, no setor físico, quanto na internet. E a minha pesquisa, ela se baseia nisso. Quando eu digo no título Como Dizer que Odeio Mulheres, é porque o homem, no geral, ele tem buscado cada vez mais isso. Ele busca dizer que ele odeia mulheres sem dizer explicitamente que ele odeia mulheres. É através desse tipo de atitude, dessas pequenas coisas, que demonstram que o homem, na verdade, ele odeia as mulheres. Porque a sociedade subjuga as mulheres de uma forma desumana. E isso é uma violação dos direitos humanos, isso é uma violação dos direitos digitais. As mulheres não conseguem existir em nenhum espaço sem ter os direitos delas violados. Os direitos delas são violados porque elas simplesmente existem. Não tem como elas existirem sem os direitos delas serem violados. Não tem respeito pelo corpo feminino, não tem respeito pela existência da mulher. E isso é uma coisa muito complicada. É uma coisa que é utópico pensar que vai ter uma resolução para esses problemas em uma sociedade, é uma coisa que eu citei no artigo, é utópico pensar que vai ter uma resolução para esses problemas em uma sociedade que enxerga as mulheres como estatística. Porque a nossa sociedade como um todo, e não digo apenas no Brasil, é uma sociedade que enxerga as mulheres como estatística. Determinada porcentagem de mulheres que foram estupradas, determinada porcentagem de mulheres que foram traficadas, determinada porcentagem de mulheres que recebem insultos na internet. E isso é extremamente difícil conviver com esse tipo de coisa. Porque a gente tem lei, a gente tem a justiça, a gente tem o judiciário, só que mesmo a gente tendo essas coisas, não tem solução. Não tem solução porque essas coisas não são respeitadas e essas coisas dificilmente são aplicadas. E é com a existência e a propagação de movimentos como o movimento Red Pill, o movimento Sigma na internet, que a gente vê que essas pessoas elas não dão a mínima para a existência de direitos humanos, para a existência de judiciário. Elas simplesmente utilizam do direito de expressão, de liberdade de expressão, para propagar ideais de ódio e ideais de subjugação. E eu acredito que eu vou passar do meu limite, então eu vou encerrar por aqui. E basicamente sobre isso foi minha pesquisa. Eu acho que deu para todo mundo compreender. Eu acho que deu certinho para todo mundo entender sobre o que é. Desculpa qualquer coisa. Muito obrigada pela atenção. Parabéns, viu? Parabéns pela sua pesquisa. Não precisa se desculpar, não. Você ficou dentro do tempo. Parabéns, Bom? Rafael. Então, agora eu passo a palavra a Shirley Alexandra Ferreira, da Universidade Federal de Minas Gerais, né, do Brasil, que vai falar sobre a reforma tributária do consumo no Brasil. Seja Boa bem-vindo. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Ah, que ótimo. Bom, falar da reforma tributária agora, né, é um tema que
que está muito em discussão no Brasil, acabamos de aprovar a lei, mas trazer o aspecto da tecnologia para a reforma tributária é algo que é extremamente relevante, né? A gente pensar em direitos humanos, tecnologia e reforma tributária. Porque toda política pública, toda ação governamental, ela passa pelo pilar da sustentação do recurso financeiro. E de onde vem esse recurso? Ele vem, pelo menos no Brasil, majoritariamente dos tributos, da receita que o Estado recolhe por meio do tributo. E ao mesmo tempo que a gente tem esse sistema que é tão importante, a gente tem no Brasil um sistema extremamente complexo, com muitas legislações, com uma forma de tributar e de recolher muito complexa e difícil de entender. Para a gente que é advogado, para os empresários, né, para o contribuinte, pela dificuldade mesmo, de saber quando que recolhe, quem faz o quê, de que forma. Então, a gente tem essa complicação que faz com que a gente tenha uma judicialização muito alta no âmbito tributário, e a gente tem também uma sonegação que é muito grande, né? Atualmente, cerca de 500 bilhões foram considerados sonegados no país nos últimos anos, no último ano. E a reforma tributária, ela vem trazendo um pilar, que é buscar uma justiça social e também evitar um pouco essa sonegação, trazendo mecanismos que façam com que tenha mais controle, mais fiscalização e uma forma mais ágil. Então, neste momento, a gente pensa também assim, mas essa reforma, ela impacta alguma coisa nos direitos fundamentais? A gente tem, no Brasil, uma tributação que ela é estritamente massiva sobre o consumo. A gente tributa muito consumo. E acaba que, por tributar muito consumo, as famílias de menor renda ou classe social, elas acabam pagando muito mais que outras. Isso também afeta muito as mulheres, especialmente mulheres pretas e pardas, que têm o menor salário, ou seja, a menor renda, e a parte dessa renda sua já é revertida ali em tributos pelo consumo. Então, com a Constituição, com a reforma constitucional que teve agora, na emenda 132, a gente tem a reforma e ela tem dois instrumentos muito interessantes, que envolvem exatamente a tecnologia, que é o split payment, como uma forma de recolhimento, e o cashback, como uma forma de justiça social, né? O cashback, ele vem aí para trazer o seguinte, olha, a família, ela, né, nós todos recolhemos tributos, mas aquelas famílias, aquela pessoa que tem uma renda per capita de até meio salário mínimo, que é pouco mais que 100 euros, ela vai receber de volta do governo, via um sistema, 20% do tributo que ela recolheu em determinados produtos, né? E até 100% em outros. Essa é uma forma que foi extremamente discutida para saber como vamos, então, reduzir essa regressividade do sistema tributário? Como vamos fazer com que essa reforma tenha também um quê de reforma e uma justiça social? Então, o cashback hoje ele foi aprovado, ele está publicado na lei complementar, que vai entrar em vigor, e esse foi considerado um avanço, porque a gente ainda não tinha em nenhum momento pensado ou desenhado no sistema tributário algo que trabalhasse a questão da justiça social. E, no outro lado, a gente tem o split payment, que na Europa ele já foi conhecido. Tanto que quando se coloca no desenho do projeto de lei o split payment, que é essa repartição do recurso, ou seja, quem vende recebe o valor da sua venda e o governo recebe ali o valor dos seus tributos. Na hora que você passa o cartão, que você faz o Pix, que você faz a TED, ou faz um débito, isso acontece em média em 3 segundos, segundo a Receita Federal. Então, esse foi um mecanismo que foi trazido muito também da Europa e de outros países, e trouxe também uma crítica, porque na Europa a gente teve uma dificuldade, mas há um sistema que é diferente. Não há uma tecnologia muito abrangente, especialmente na questão fiscal, como, por exemplo, nota fiscal eletrônica, o pagamento mesmo no cartão de crédito, débito, Pix, é diferenciado. Não há uma união entre os 27 países membros da União Europeia, como a gente tem um país que tem muitos estados, mas ele é federado e tem uma legislação única, um sistema único, tudo é muito mais unificado. Não quer dizer que seja fácil, mas ele é unificado. Então, há discrepâncias, há diferenças entre a realidade brasileira e a europeia. Então, quando a gente recebe as críticas por usar um instrumento que deu errado na Europa, a gente volta lá ao relatório da Deloitte de 2017, que diz
que quando se tem um sistema tributário, você tem que olhar também quais são as escolhas políticas e a realidade de cada país para que ele possa ou não ser implementado e desenvolvido. Então, a gente tem essas diferenças, e aí, mas e então? Então, resolvemos todos os problemas, né? Se tem um split que agora tem essa repartição de tributos na fonte, que tende a reduzir a sonegação fiscal. Então, o que isso tudo tem a ver com direitos humanos? O que isso tudo tem a ver com direitos fundamentais? Né? A sonegação que ela, né, vai pelo ralo ali, os tributos e a receita do Estado, ela deixa de ser convertida em políticas públicas, em ações que vão beneficiar toda uma população. Então, isso traz consequências graves para o governo e para a sociedade de uma forma geral. Mas, os nossos colegas já falaram sobre isso, a gente também, todos esses arcabouços tecnológicos, essas duas ferramentas, mas a gente também tem preocupação. Por quê? Porque a gente vive no Brasil também uma questão de confiança, né? Como confiar nas instituições públicas, como confiar numa fazenda pública, que é ao mesmo tempo quem lhe cobra e quem ali também fiscaliza. Como confiar nisso? Então, a gente tem uma crise de confiança que faz com que a gente olhe um pouco com ressalvas ou com um pé atrás, né, com receio para, para essa para essa política que está sendo implementada, né? E ao mesmo tempo, a gente também não sabe, porque é uma coisa muito nova, que é, né, que a gente brinca que é, como que vai dar isso? Quem vai auditar esse sistema? Quem vai implementar esse sistema? Quem vai fazer isso acontecer? Porque ainda é tudo muito novo para a gente. E aí, a gente tem aqui discutido muita questão do devido processo tecnológico, que é garantir com que os sistemas tecnológicos que estão sendo utilizados, eles sejam eles tenham parâmetros de auditabilidade, de confiabilidade, que ele tenha preocupação em sanar falhas em tempo real, e com isso a gente tenha segurança, porque é uma infinidade de dados, todos os seus dados já estão aqui. E cada vez mais a gente traz dados das famílias, dados de consumo, dados das empresas. Então, como isso vai ser, qual é a segurança que se passa para o contribuinte, né? E aí, em conclusão, a otimização desses dois sistemas e essa reforma que a gente agora tem tanto, né, desejado e buscado tanto, ela traz também a esperança de que a gente possa, com esse recurso, com essa agilidade, com novos recursos entrando também para o caixa do governo, a gente tenha melhores políticas públicas. E a gente espera também que o nosso recurso público seja bem gasto, seja gasto com não só com autoridade, mas também com parcimônia, né? Que traga também um pouco mais de cuidado para o serviço público. Então, esse é o tema do meu artigo, que é discutir como que a tecnologia foi implementada num tema que é super árido e árduo de discutir, que é o direito tributário, para trazer tanto a justiça social quanto evitar cada vez mais a sonegação em prol, né, do desenvolvimento de políticas públicas mais assertivas e mais claras aqui no país também. É este meu tema, acho que eu consegui ficar dentro do tempo aqui, e eu agradeço esse espaço para a gente discutir essa novidade que é tão relevante para nós, né? Realmente agora no fim do século XX, início do século XXI, como que a tecnologia simplesmente avançou absurdamente, e não tem jeito, a gente vai tê-la em todas as áreas da vida, mesmo no direito tributário, que é uma coisa que até pouco tempo a gente não tinha nem imaginava que a gente estaria hoje discutindo algo que é tão rápido, tão eficiente, né? Então, eu agradeço e desejo boa tarde a todos. Parabéns. Obrigado. Agora, a Shirley, prazer muito grande poder ouvi-la. Agora, me gostaria de chamar Alberto Quinta Seara, Universidade da Corunha, para sua apresentação sobre a afectação dos direitos fundamentais à intimidade e a inviolabilidade do domicílio com motivo do precinto de cajas de segurança situadas em entidades bancárias por parte da administração tributária. Sea bem-vindo. Muchísimas gracias. Boa tarde, buonasera,
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Quintaseara, yo soy profesor ayudante doctor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de La Coruña, aquí en España. Y bueno, en primer lugar me gustaría agradecer pues tanto a Iberojur como a la Universidad del Estudi de Padova por la organización de este congreso y por darme la oportunidad pues de presentar una comunicación pues en el marco de este seminario, tercer seminario ítalo-brasileiro de derechos fundamentales. Esta comunicación se marca dentro de las actividades del Grupo de Referencia Competitiva Derecho Público Global, del que formo parte y que está financiado por la Xunta de Galicia. Como se aprecia en el título de la comunicación, va a versar sobre la afectación de los derechos fundamentales, tanto a la intimidad como a la inviolabilidad del domicilio, con motivo del precinto de cajas de seguridad situadas en entidades bancarias por parte de la Administración tributaria. A este respecto, me gustaría comenzar señalando que el derecho a la intimidad y el derecho a la inviolabilidad del domicilio son derechos fundamentales que aparecen contemplados respectivamente en los apartados 1 y 2 de la Constitución española. En ocasiones, las actuaciones de la Administración tributaria en el marco de un procedimiento tributario pueden entrar en conflicto con los derechos fundamentales de los contribuyentes e incluso llegar a vulnerarlos. Por tanto, es importante a este respecto tener presente que el derecho a la intimidad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, como cualquier otro derecho fundamental, no presenta un carácter absoluto. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta pues, la existencia de otros derechos, de otros deberes que también encuentran amparo en nuestro ordenamiento jurídico, así pues, como las posibles limitaciones establecidas por el legislador pues, en relación con el ejercicio de tales derechos. En relación con esta cuestión, pues podríamos traer a colación la posibilidad de adoptar medidas cautelares en el procedimiento de inspección, que aparece recogida en el artículo 146 de la Ley General Tributaria, la cual enlaza con el deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, que aparece recogido en el artículo 31 de nuestra Constitución, de la Constitución española. ¿Cuáles serían los objetivos o los fines que persiguen estas medidas cautelares? Bueno, pues fundamentalmente sería impedir que desaparezcan, que se destruyan o que se alteren las pruebas determinantes de la existencia o cumplimiento de obligaciones tributarias o que se niegue posteriormente su existencia o exhibición. El propio artículo 146.1 de la Ley General Tributaria dispone que estas medidas pues, podrán consistir bien en el precinto, en el depósito o en la incautación de mercancías o productos sometidos a gravamen, así como de libros, registros, documentos, archivos, locales o equipos electrónicos de tratamiento de datos que pudieran contener la información de que se trata. El propio artículo 146 de la Ley General Tributaria establece una serie de requisitos o garantías, sin ánimo de extenderme en este punto, pero como es relevante para lo que veremos a continuación, pues que estas medidas cautelares deben estar debidamente motivadas. Estas medidas que adopte la Administración en el marco de un procedimiento de inspección deben ser proporcionadas, deben estar limitadas temporalmente a los fines que anteriormente hemos señalado y no se podrán adoptar aquellas medidas pues, que pudiesen producir un perjuicio de difícil o imposible reparación. Asimismo, estas medidas cautelares deberán levantarse si desapareciesen las causas que las motivan. Pues bien, lo cierto es que en este contexto, la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo vienen a desempeñar un papel fundamental a la hora de delimitar el alcance y los contornos de aplicación de estos derechos fundamentales. A este respecto, recientemente han visto la luz dos sentencias del Tribunal Supremo Español, una de 21 de marzo del 2024 y la otra de 4 de abril del 2024, que tienen su origen en la adopción por parte de la Administración tributaria, dentro del marco de un procedimiento inspector, de una medida cautelar que consistía en el precinto de una caja de seguridad que el obligado tributario tenía depositada en una entidad bancaria. En el caso de la sentencia de 21 de marzo de 2024, la medida cautelar se adoptó en el marco de un procedimiento inspector que se seguía contra una persona jurídica y en la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2024, esta medida cautelar se adoptó en el marco de un procedimiento inspector seguido contra una persona física. Bueno, ¿cuál era en esencia el problema jurídico que se planteaba o que se planteó, ¿no?, en el marco de estas sentencias? Bueno, pues fundamentalmente, así digamos, por resumirlo, lo que se planteaba del Tribunal Supremo es si desde la perspectiva de los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio,
era posible que la Administración tributaria, pues en el marco de un procedimiento inspector, adoptase una medida cautelar consistente en el precinto de una caja de seguridad que una persona, bien física, bien jurídica, ya como les comentaba, cada sentencia abordó uno de estos supuestos, pues tenía alquilada, tenía depositada en una entidad bancaria sin la correspondiente autorización judicial o sin el consentimiento de su titular, ¿vale? Que era lo que sucedía en este caso. Esa medida se adoptó sin la concurrencia de una autorización judicial y sin que pues el titular lo consintiese. Bien, ¿cuál es la doctrina que podemos extraer de estas sentencias del Tribunal Supremo? Bueno, pues en primer lugar, digamos, reflejarlo de una manera sucinta, porque tampoco quiero extenderme del plazo que tengo asignado para esta comunicación, más aún cuando ya estamos un poco fuera de hora. La primera cuestión que nos dice el Tribunal Supremo es que las personas jurídicas no son directamente titulares del derecho a la intimidad que garantiza el artículo 18.1 de la Constitución. En esta línea ya se había pronunciado nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia 137/1985 y el propio Tribunal Supremo en su sentencia 795/2023 de 14 de junio. Por lo tanto, esta medida cautelar, que consiste en el precinto de una caja de seguridad que una persona jurídica tiene alquilada, tiene depositada en una entidad bancaria, no puede afectar a su derecho a la intimidad. Por lo tanto, su adecuación a derecho deberá medirse con arreglo a parámetros de legalidad ordinaria. En el caso concreto, el Tribunal Supremo señalaba que no estábamos ante un caso donde se pudiese aplicar la doctrina de una sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de enero de 2021, sentencia 16/2021, donde de alguna manera se admitía, ¿no?, la posibilidad de reconocer la protección del derecho a la intimidad en relación con las personas jurídicas por conexión con la intimidad de las personas físicas. Pero bueno, este no era el caso porque en el supuesto concreto ni se alegaba esta conexión ni se acreditaba la existencia de información de carácter personal en la caja de seguridad que fue precintada. Bien, eso por lo que respecta a las personas jurídicas, ¿no? También se estableció que una caja de seguridad alquilada por una persona física en una entidad bancaria no ostenta la consideración de domicilio constitucionalmente protegido a los efectos del artículo 18.2 de nuestra Constitución. Este concepto constitucional de domicilio pues vendría a ser, ¿no?, dicho de una manera pues, sintética, sucinta, pues ese espacio, ese lugar donde se desarrolla la vida privada y por lo tanto entiende el tribunal que las cajas de seguridad pues, no es un lugar, no es un espacio que realmente resulte apto pues, para desarrollar la vida privada y por lo tanto no puede tener la consideración de domicilio constitucionalmente protegido. Ahora bien, en la medida en que en una caja de seguridad podrían encontrarse depositados pues, determinados elementos relativos a la intimidad de la persona, el precinto de la misma, el precinto de esta caja de seguridad, sí que supone una afectación a la intimidad personal. Es decir, aunque no se abra la caja, es decir, a través del precinto al final lo que se está haciendo, la Administración tributaria al final se está privando al depositante pues, de la facultad de disponer de esos elementos que pueden formar parte de su intimidad. No obstante, si bien se reconoce esta afectación del derecho a la intimidad, dice el tribunal que no se requiere previa autorización judicial para proceder al precinto y por lo tanto pues tampoco consentimiento del depositante de la caja, a diferencia de lo que sucedería en caso de lo que el tribunal denomina pues invasiones más intensas como las que podrían afectar al domicilio constitucionalmente protegido, garantizado por el artículo 18.2 de la Constitución, o a las comunicaciones garantizadas, secreto de las comunicaciones, por el artículo 18.3 de la Constitución, o ya en el caso de que efectivamente ya se tratase no del depósito, sino que la Administración tributaria ya lo que hiciese fue abrir esa caja de seguridad. Entonces, aunque hay afectación de ese derecho a la intimidad, no se requiere previa autorización judicial para el precinto. En cualquier caso, siempre va a caber un control ex post, es decir, la garantía del derecho a la intimidad, en el caso del precinto de una caja de seguridad, dice el tribunal que se va a concretar en dos exigencias. La primera, que exista una habilitación legal. En el caso, la habilitación legal para la adopción de esta medida, dice el tribunal, que viene dada por el propio artículo 146 de la Ley General Tributaria, que comentábamos antes, al principio de esta comunicación, y también puesto en relación con el artículo 181, punto 2 del Real Decreto 1065/2007, por el que se aprueba el Reglamento General de las Actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria. Además de que exista la correspondiente habilitación legal, también es fundamental que la medida en concreto resulte proporcional, idónea y necesaria. Será la Administración tributaria la que deba justificar
pues esa proporcionalidad, esa idoneidad y la necesidad de la medida, que como medida cautelar evidentemente va a tener un carácter temporal y modificable. De hecho, el propio artículo 146, como veíamos antes, pues contempla una serie de garantías. Bien, por lo tanto, de estas sentencias del Tribunal Supremo, lo que podemos extraer es que desde la perspectiva del derecho fundamental a la intimidad, contemplado en el artículo 18.1 de la Constitución española, no resulta necesario obtener autorización judicial o consentimiento del titular para que dentro del marco de un procedimiento de inspección, dentro del marco de las actuaciones inspectoras, la Administración tributaria acuerde una medida cautelar consistente en el precinto de una caja de seguridad que una persona física o una persona jurídica tiene depositada en una entidad bancaria. Cuestión distinta sería, obviamente, si hablásemos de la apertura de la caja de seguridad y el acceso al contenido del mismo, o que la caja de seguridad, en lugar de estar localizada en una entidad bancaria, estuviese localizada, pues, o estuviese dentro ya del domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario que está siendo inspeccionado. Por lo tanto, podríamos concluir que la doctrina del Tribunal Supremo en estas sentencias contribuye a delimitar... Por favor, con permiso. Scusami per la interrupción. Todavía a la universidad quédase ahora y nosotros tenemos que también terminar con la presentación. Si puder concluir, por favor. Sí, perfecto. Estaba ya concluyendo. Muchísimas gracias. Nada, simplemente lo último que quería señalar es que como decía, esta doctrina del Tribunal Constitucional contribuye pues, a delimitar el alcance, los contornos de aplicación de los derechos fundamentales a la intimidad y también a la inviolabilidad del domicilio en relación con la adopción de medidas cautelares por parte de la Administración tributaria en el marco de procedimientos de inspección y más en concreto pues, en relación con estas medidas cuando consisten en el precinto de cajas de seguridad localizadas en entidades bancarias. Nada más por mi parte, agradecer pues, a todos los presentes, profesores, investigadores y también a los moderadores de este panel por la atención y nada más, encantado de poder participar en este seminario. Muchísimas gracias, muito obrigado. Somos nós que pedimos desculpas, inclusive, aqui para encerrando o terceiro seminário Ítalo-Brasileiro de Direitos Fundamentais. Nós fizemos várias anotações aqui, mas infelizmente a instituição está fechando devido às quedas de energia acabaram atrapalhando um pouco a apresentação. Vocês, por favor, nos desculpem, mas também não foi culpa nossa. Então, mas nós fizemos várias anotações aí que nós queríamos passar para vocês, passar para todos. Eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail, por favor, para que vocês possam enviar para que eu possa, então, entrar em contato com vocês e encaminhar as anotações que tanto eu como o professor Saraiva fizemos. Eu não estou achando arroba nesse teclado aqui. Aqui. Eu gostaria de deixar meu e-mail para que vocês possam, por favor, entrar em contato, para que eu possa encaminhar as anotações que eu fiz e o professor Saraiva também fez. Tá? Será um prazer. Me perdoem, mas nós temos que encerrar aqui. Fiquem com o meu melhor abraço. Um abraço. Fica com também o meu abraço. Né? Parabéns pelos trabalhos, né? E prossigam na pesquisa.